Ai, gente, deixa eu falar uma coisa. Eu conheci tantas pessoas maravilhosas assim na minha vida, nessa caminhada minha, que a única coisa que eu quero é compartilhar com vocês as pessoas e o ensinamento, o conhecimento maravilhoso que eu tive. E hoje eu tô aqui com o Marcelo Quaresma, um numerólogo incrível, que aliás mudou a minha vida, viu? Posso falar. A energia do nome é tudo. Então, esse é o Marcelo Quaresma, numerólogo. Boa noite para vocês. Fala o que você faz, Marcelo. Nós ensinamos a ciência numerológica, né? Para as pessoas, mostramos, né, o desenvolvimento para com que as pessoas possam ter o conhecimento de saber coisas que acontecem na nossa vida. Há né? quantos anos você é numerólogo? Nós estudamos essa ciência há 35 anos. Entendeu, gente? É ciência, não é religião, não é coisa holística, não tem nada relacionado a isso, é pura ciência. Justo. E muitas vezes as pessoas podem, às vezes, perguntar, né, para elas mesmas, por que que muitas vezes nós não conseguimos atingir os nossos objetivos? A numerologia, ela nos mostra onde estão essas falhas. Podemos dar até um exemplo do pai, às vezes, que ele tem 2 filhos. O mesmo princípio de religião, de educação que ele dá para um, ele dá para o outro. Muitas vezes um atinge todos os seus objetivos, o outro não consegue realizar isto. O pai, às vezes, pergunta, onde foi o erro? Mas ele não sabe que quando ele falou, meu filho se chama fulano, ele pode ter colocado numa vibração benéfica ou maléfica. Então, onde a numerologia nos orienta para com que possamos mostrar para as pessoas onde é que está o erro. E também podemos até já ver por aí, pessoas às vezes que é graduado em cursos superiores. Vez por outra, tem a insatisfação de ver pessoas que não sabem nem escrever o nome direito, com grande progresso em sua vida. Também. E já outros não conseguem atingir. Então, a numerologia, ela está aí hoje, nos tempos modernos, para mostrar. Onde que a numerologia surgiu? Quem foi que inventou esse negócio? Quem foi que descobriu? Como é que funciona? Pitágoras. Pitágoras! Olha o respeito! Pitágoras. Pitágoras, ele deu início à numerologia. Ele era um grego, nasceu na Grécia, né? E ele desenvolveu ela na Mesopotâmia, entre os rios Tigres e Eufrates. Então foi quando ele desenvolveu mais a numerologia. Só que a numerologia, ela foi interpretada de várias formas. Por sinal, nós encontramos ela hoje no mundo de várias maneiras escritas, de várias maneiras interpretadas. Aqui eu venho estudando há 35 anos, que ela já vinha há 72 anos, pode dizer que está na nossa mão, porque foi adquirida pelo nosso pai, em 1945. Então, é estudo de família mesmo. Isso. Você vive a numerologia desde quando você se entende por gente. Isto. Então, quando o meu pai conheceu os homens egípcios e deram o curso da numerologia para ele. E aí, através disso aí, ele foi passando para nós, né? Mas como é um estudo muito, pode-se dizer assim, que leva muito tempo para estudar, porque quando eu comecei a estudar, eu tinha 15 anos. E a primeira pessoa que eu atendi, até no consultório, que foi ele que te falou, vai lá atender essa pessoa. E a pessoa foi ele, né? Você fez a consulta para o seu pai. Porque ele queria ver como se eu estava apto a estar, foi um teste, na verdade. Dando então a condição de continuar o estudo. Eu estava com 32 anos. Eu passei 18 anos estudando essa matéria. Respeita, meu povo, porque merece respeito, entendeu? É muito respeito que tem que se ter uma pessoa que tem tanto conhecimento adquirido durante tantos anos assim. Pois é. Então, ela na nossa mão, na verdade, esse estudo está há 72 anos, né? E que eu venho estudando, depois que ele passou, há 35 anos. Estudando. Por que eu falo estudando? Porque ela nunca é uma ciência que você pode dizer assim, eu estudei aqui, é só até aqui. Não. Cada dia que você estuda, você descobre mais coisas que ela vai ensinando. O conhecimento, ele é sempre... Ele porque não acaba, o próprio né? nome já diz, numerologia é números. O números, ele é infinito. Sim. Então... Mas assim, você vê que tem muito preconceito um preconceito que é gerado pela própria ignorância das pessoas não conseguirem entender e usar, diz que é uma ciência. Você acha que as pessoas têm esse preconceito, nem que seja velado?
Eu creio que muitas pessoas devem ter da seguinte maneira, porque no passado, quando a numerologia ela foi tendo um conhecimento, só quem usava mesmo naquela época era as pessoas que poderiam dominar. Os poderosos. Os poderosos, usavam, né? E guardavam para si. Justo. Então eles achavam que era quase como se fosse uma tradição de uma ciência diferente, que não era uma ciência que trazia para o bem, mas para o mal, porque eles não conheciam o teor da força que a numerologia tem. Sem ignorância, sem preconceito mesmo. Isso, para poder atingir o que a pessoa gostaria de atingir, né? Então, ela era uma ciência que até no passado eles confundiam como bruxos, né? Justamente por causa disso, para esconder. Era o que eu ia falar aqui agora. Para esconder e eles terem o autodomínio. Agora. Então, por isso. E no passado, hoje mesmo, eles usam em vários lugares, só que são ocultos, né? Não deixam as pessoas terem acesso a esse conhecimento, ao conhecimento. Porque esse conhecimento alavanca as pessoas para a vida. Justo. É por isso que eu preciso compartilhar, meu Deus! Vocês fazendo depois uma pesquisa, mostra Jesus mesmo. Não, Jesus não, mas não. Deus, no passado, ele mudou algum nome de muitas pessoas. Na Bíblia cita isso. Do Novo Testamento, do Velho Testamento para o Novo Testamento, teve mudanças de nome. Ele mudou vários nomes para com que as pessoas pudessem desenvolver mais e ter uma nova personalidade. Porque quando nós fazemos uma alteração no efeito vibratório de um nome, muda a pessoa. Então é por isso que as pessoas confundiam com bruxaria, sabe por quê? Porque a bruxaria tem essa questão de você manipular a energia para você conseguir o que quer. Justo. E a numerologia é uma manipulação de energia. A numerologia ela vinculam para o mal. Ela é uma ciência milenar. Ciência! É ciência! É ciência. Ela foi adquirida, que ela foi desenvolvida mais há 550 anos antes da vinda de Cristo na Terra. Então, eles já estudavam o desenvolvimento dela há milhares de anos. Ela, se for olhar, ela tem mais de 10 mil anos, né, a existência dela. Porque as pessoas já usavam naquele tempo a batalhas, né? Nero era um que usava para os seus homens ganharem a guerra quando era preciso. Mas eles alteravam o nome do... Não, eram as datas. As datas positivas, na influência do efeito da lua, para com que eles pudessem dominar o que eles queriam. É muito poder. Conhecimento é puro poder mesmo. O povo tem que ter acesso ao conhecimento. Isso é libertador, assim, para as pessoas. Aliás, você citou aí agora que teve... sobre pessoas que batalham muito e que não têm um sucesso, outras pessoas que não trabalham. E a gente vê vários artistas, na verdade a gente consegue ter esse olhar assim, mais próximo quando os artistas mudam o nome, porque teve vários que mudaram os nomes, né? Na verdade, eu não sei se é o caso agora, mas recentemente teve uma atriz aí que acrescentou um nome no Z. Acrescentou um Z no nome! Justo. Acrescentou um Z no nome, pode ter sido por essa questão da numerologia também, né? Hoje, as pessoas que estão tendo já um pouco de acesso a esse conhecimento milenar, eles já estão vendo que ela tem uma influência tão grande que há uma necessidade de implantar ela no seu dia a dia. Os empresários, principalmente, eles já estão vendo, porque é igual, tem empresas que às vezes, todos nós temos um desejo, muitos, né? De montar alguma coisa para ter um desenvolvimento. Então, não é só você abrir uma empresa, porque o nome ele tem que se harmonizar, o nome fantasia, com a quadra, lote, número. Nossa. Porque se não se harmonizar, tudo que se abre é novidade. Então, ela dá uma arrancada e depois fecha. Mas não é só o nome fantasia, tem que ter o nome fantasia, a razão social para ter uma harmonia positiva, com mais a quadra, lote, número e o administrador também. Aí
Em cima do administrador vem também o local onde ele volta, que seria a residência. É muito lindo manipular então, tudo energia. tem que ser harmônico, porque uma coisa puxa a outra. Podemos dar um exemplo até de uma engrenagem, um rolamento mesmo. Se uma esfera ela tem um defeito, ela não consegue puxar as outras. Não. Porque uma está travando. Então, é como o desenvolvimento nosso. Para nós atingirmos o que nós precisamos, nós temos que funcionar como uma engrenagem correta. E se alguma coisa estiver fora do eixo, não vai, porque a numerologia podemos considerar como ela é uma nota musical, ela é música. Aliás, você falando de música, a própria letra de várias músicas, aliás, os mantras, né? Os Sim. mantras são totalmente feitos pensado em cada palavra. Sim, Já que ele tem. justamente. Eu não vou lembrar de nenhum, até sei lá, tem vários. Justo, porque tudo que se refere Porque a é som, é vibracional. ela vibra no universo e tem o seu Vibra. efeito magnético. Isso é tão lindo, isso parece assim tão holístico, porque parece que, sei lá, é muito lindo a energia, né? Justo, se Tudo nós... é energia. Se todo mundo descobrisse a numerologia, não teria gente Olha, com problema, não. Todo mundo ia ser feliz. Eu creio que corrigíamos muita coisa. Corrigíamos. Porque quando nós estamos atendendo um consulente, nós fazemos da seguinte maneira, né? Nós corrigimos uma das partes principais da pessoa, uma é a personalidade. Não vamos dizer que as pessoas não têm a personalidade. É a maneira que nós expressamos para com que a pessoa possa entender. Um dos fatores é a personalidade, depois a forma como pensa, como age e como as pessoas nos vê. Sim. Porque aliás, eu fiz a minha numerologia. Nossa, interrompi ele de novo. Eu sou uma catástrofe. Mas você sabe que eu lembrei que eu fiz você falando de personalidade e tal, e eu fiz a minha numerologia com você, né? E assim, e é incrível, é por isso que o conhecimento ele tem que ser disseminado mesmo. Porque é incrível o quanto você foca em coisas e que você mostra coisas que a gente não tem a menor conhecimento de onde surgiu. Né? Isso, até na nossa consulta não vou falar o que ele falou sobre o meu nome, porque é assunto de foro íntimo. Mas depois que eu fui nele, a minha vida foi destravando assim, foi destravando mesmo. Não é balela, destravou mesmo. Por quê? Porque a energia do nome, por exemplo, agora não é Jéssica Costa, é Gé Costa. Por favor, todos me chamem assim a partir de agora. Justo. E é como estávamos falando. E quando nós fazemos uma correção, como você citou mais cedo, os cantores, né? Sim, muitos cantores aí usam o nome fantasia. Eles não usam o nome deles. Não, né? Na verdade, a gente nem sabe o nome verdadeiro deles. Porque eles colocam nomes positivos para com que as pessoas possam gravar e não esquecer. E aí ela só adquire o sucesso. É e muito o fácil desenvolvimento. ter sucesso, gente. É só ir no Marcelo Quaresma. Isso. Agora, por exemplo, a gente pode falar essa questão de energia, né? A gente tem aí, para dar um exemplo mais amplo para as pessoas conseguirem entender. Por exemplo, nomes de cidades, está relacionado também com essa energia, porque deve ter cidades que têm nomes que são mais propícios a ter guerra, entendeu? Justo. A países, a ser mais felizes, sei lá, alguma coisa relacionada a isso. Tem cidades que o desenvolvimento dela é lento. E tem cidades que ela desenvolve bastante. Podemos dar exemplo como São Paulo. Cidade de né? São Paulo. São Paulo é uma cidade que, vou até pegar aqui, uma parte aqui para você observar aqui no livro, né? Em numerologia. Tem uma parte aqui que a interpretação dessa da palavra São Paulo, 6 e 8 aí, né? 6 e 8. Combinação favorável. Natureza ardente, apaixonada, sensual, impetuosa, sociável e ousada. Feliz em amor e nos negócios. Meu Deus, por isso que o São Paulo é tão cosmopolita daquele jeito. Cabe tudo ali dentro, então, por isso que São Paulo é uma cidade que ela desenvolve bem, atinge seus objetivos, porque a vibração dela é positiva. Né? Então, já tem muitas que já são complicadas. Né? Por exemplo? Podemos dizer como Fortaleza. Né? Nossa, Fortaleza é babado. Pois é. Porque assim, tem muita questão lá de... Talvez porque esteja num lugar também mais
com menos acesso a tudo, e o nome Fortaleza, e aí já agrega tudo, ou tá vinculado só com o nome mesmo? Porque é uma parte que a gente sempre tá vendo falar de muita criminalidade, né? Justamente. De muito abusos. Por sinal, abuso muito que mostra na vida dos casais, né? Ah, é? Confusões lá e tudo. Né? Porque povo que tá casado em Fortaleza, mete o pé daí! Viu? Por sinal, Fortaleza 4 e 6, quer ver? Dê uma olhada. 4 e 6, vamos lá, 4 e 6. Do outro lado, aqui. Combinação desfavorável. Isso. Natureza idealista, romântica, emotiva, muito sensível, dramática, alegre, original, independente. Amores infelizes, ciúmes, separação, escândalo. Meu povo de Deus, casou aí, mete o pé. Caramba, coisa boa. Pois é, então, quando nós vamos interpretar essa parte, nós podemos observar que essa parte aí, ela provoca um desequilíbrio entre as pessoas, né? Então, aonde dá essa diferença para as pessoas que moram lá. É incrível essa questão. É muito doido a gente pensar que a energia movimenta tudo e que isso ainda assim é ciência, porque energia é ciência. É igual, podemos dar um exemplo também que podemos dizer, todo mundo tem um conhecimento, né? Tem. Do que eu vou falar aqui agora. Tem pessoas que às vezes começam a namorar. Eles namoram há 8 anos. E começou a namorar ali no Marcelo Quaresma e fala, faz a sombra. Vamos casar. Aí casam, né? Às vezes passam 3 anos namorando, um exemplo. Aí casam, ao todo 8 anos de namoro, né? Aí casam, depois de 3 anos de casado, se separam. Aí o mal de toda a família fala, tá vendo? O problema é ele, o problema é ela. Não. Ali porque não havia harmonia das vibrações nominais. Então, mais tarde ia dar essa diferença entre os dois. Dando essa diferença, quando é amanhã a moça conhece um rapaz e se junta com ele. O rapaz conhece uma moça, se junta com ela. Ambos vão morar até dentro de casas harmônicas. Aí tem aquele ditado que o povo costuma dizer, vão viver felizes para sempre. Felizes para então, sempre. Por quê? Porque houve harmonia das vibrações nominais. Maravilhoso. É igual também nós mostramos. Às vezes tem pessoas que vai na agência, compra um carro 0 quilômetro, vai no Detran, coloca uma placa negativa. Tem carros que com menos de 15 dias já está no ferro velho. Outros são saco de pancadas. A pessoa fica dizendo, tem azar? Não. O que existe são coisas fora de harmonia, porque tudo tem que haver harmonia. Se não houver harmonia, provoca choque. E quando provoca o choque, dá o desequilíbrio. Aliás, eu até lembrei de uma coisa que meu pai falou aqui, que ele tinha uma caminhonete lá, e essa caminhonete vivia na oficina, o povo batia nela, batia nos trem, aquela coisa. Meu pai falava assim, esse carro é espraguejado, não tem cabimento com esse carro não, põe fogo nele que é melhor. Não, justamente. E aí ele quase colocou fogo no carro dele. Aí quando muitas vezes nós passamos esse carro para outra pessoa, aí a harmonia continua. E muitas vezes se harmoniza. Entendi. E então, tem muitos que o carro não se harmoniza. Ainda. Se a placa ela é negativa, ela não consegue, esse carro mais tarde a tendência é acabar, né? Entendi. Pela a condição da influência dele. Aliás, eu até anotei aqui para não esquecer de te perguntar mesmo, porque é uma coisa assim que a gente não se atenta, né? Sim. Tem rodovias, lugares que tem muito acidente. Sim. Tá relacionado com quilômetro, porque sempre tem, né? Quilômetro 110, quilômetro não sei o quê. Sim, isso acontece. Se você puxar na internet, muitas vezes nós podemos ver numa linha reta, vem 2 carros. Aí, sem mais nem menos, eles batem de frente. Aí você pergunta-se, como eles bateram? Se não tinha nem então, uma placa, certo, ela é negativa, a vibração do número, a outra. Então, um atrai ao ponto deles colidirem. E também acontece do quilômetro também. Porque então é placa e quilômetro. Os acidentes que acontecem na rodovia, se observarem, é quilômetro 18, 36, 9. Aí você me pergunta, por que o 9? Porque o 9 ele é um número que ele não é positivo. Ele só se harmoniza com 1. Com os outros números, não. Agora, por quê? Porque o 9 ele vem do 666. Né? Quem nasceu dia 9/9
De 1999. Não, aí é assim, vou lhe explicar essa parte. Meu Deus! Muitas pessoas perguntam assim para mim, a data de nascimento, ela tem influência? Ela tem. Tem, porque é número, é mas mínima. É mínima, porque na verdade quando se fala de energia, ela precisa existir, eu preciso soltar ela no universo. Porque e a gente não fica falando o tempo todo, nasce data tal, porque na própria numerologia, ela mostra, tem uma parte do estudo que diz, nós somos o que pensamos e materializamos tudo que nós colocamos em evidência, né? Porque quando pensamos, criamos, e quando falamos, materializamos. Então, Isso quando você lindo, pensa, né? você constrói. Isso é lindo. E quando você fala, você materializa. Então, Isso é o poder da mente, meu Deus. Tem uma coisa interessante que surge. No passado, os nossos avós tinham mania de dizer assim, que a palavra tem poder. Pior que tem. Tem. Por quê? Porque, veja bem, o estudo mostra que se nós pensamos, nós criamos, e quando falamos, materializamos, então é uma prova que tem a influência. Então, a data de nascimento, ela tem influência do dia. Tem pessoas na sua data de nascimento, ela fica alegre, muito satisfeita e fica radiante. E tem pessoas que viram e falam assim, eu não gosto que comemore meu aniversário. Eu não sei para que isso. Tem muitas pessoas que eu conheço. Então, essas pessoas são a influência da data negativa em cima delas. Que coisa louca. E aí provoca esse desequilíbrio. Essa desordem. E se, por exemplo, eu caso, aí eu coloco o nome do meu marido, não vou colocar, porque eu acho que cada um com o seu nome, todo mundo tá tudo bem. Se eu pegar o sobrenome, igual é normal, né? Geralmente porque nós vivemos em uma sociedade patriarcalista e a gente pega o nome do marido para colocar no nosso nome. Certo. Essa energia ela pode me derrubar também. Tanto ela pode provocar um desequilíbrio, como ela pode levar a um desenvolvimento. Então, antes de colocar o nome do seu marido em você, vai atrás da numerologia. Engraçado, coisa louca. Justo, eu já tive pessoas que eu atendi no consultório, que eu falei, mantenha o nome do marido. Tem outros que eu viro e falo, tira o nome do marido. Mesmo depois separada, manter o nome do marido. Também. Aliás, porque temos tem um caso aqui maravilhoso. Foi a Leila Diniz, a que foi casada com Eike Batista? Gente, qual que é o nome dela? Produção. Eu não mas eu sei. Pois é, ela brigou na justiça porque ela não queria tirar o nome, porque já era um nome que ela era conhecida. E que ela não era para tirar o nome. Porque muitas vezes, depois que ela passou a usar... Jesus, parece que foi. Depois que ela passou a usar essa vibração positiva, ela viu o desenvolvimento. A pessoa passa a observar isso. Ela vê que depois que ela faz alguma alteração naquilo que muitas vezes é prejudicial a ela, que a pessoa não sabia, ela desenvolve. Engraçado. Então, assim, claro que muito mais de toda essa energia que permeia a gente, tem a força do nosso pensamento também, porque a gente pode dizer que a pessoa vai viver se a harmonia do nome dela não for favorável, mas ela tiver essa força desse pensamento, de estar pensando e materializando, ela pode conseguir movimentar a vida dela para alavancar, ou a força do nome vai sugar ela? Olha, por mais que ela pense o positivo, se a vibração que é colocada toda hora em evidência, e podemos dizer que é o nome, ele está toda hora sendo pronunciado, sim, ela dá alterações na vida dela. Por isso que tem que fazer a correção. Porque quando nós fazemos uma correção, a pessoa atinge os seus objetivos. É igual como uma empresa. Às vezes nós pegamos uma empresa e colocamos um número... Aliás, tem alguma empresa que você pode citar, que você pode falar que você fez algo, porque eu sei que você fez de várias, mas que você pode estar citando. Podemos citar Requinte 3, né? É uma empresa aqui dentro de Goiânia que atingiu bem os seus objetivos, né? Depois que mudou, a pessoa foi lá... E colocamos a vibração do 3. Porque o 3, ele representa o número da Santíssima Trindade. Eu tenho um número representa, 3 né, no meu nome. uma vibração positiva. Isso. As pessoas, por sinal, as pessoas que têm a vibração do 3, aonde ela chega, ela tem facilidade de atingir seus objetivos, ela tem facilidade de entrar nos ambientes. Porque a vibração dela é muito positiva. Positiva, e ela tem o seu brilho, porque todos nós temos um brilho. Sim. Né?
que quando nós chegamos, as pessoas passam a sentir bem estar conosco. Então, justamente, quando ela vem no seu nome, essa vibração do 3, ela tem mais uma facilidade de se ambientar, né? E ao mesmo tempo as pessoas estarem ali. Mais próximas. Por sinal, as pessoas 3 são sempre, para algumas pessoas, confidentes, né? Como? Porque tem sempre alguém que chega para a pessoa 3 e fala, muitas vezes eu estou passando isso e aquilo, começa a contar. E você sabe o que é a sorte da galera que me conta? É que a minha cabeça não grava nada, ela apaga. É segredo mesmo, é para segredo você me conta, aí eu vou te consolar, aí eu vou conversar, aí depois eu esqueço, ainda mais se não tiver as pessoas que eu conheço no meio da história, eu nunca mais lembro. Pois é, então essa forma, ela altera justamente por causa disso, porque essas pessoas, ela têm a facilidade de ter essas pessoas do lado. Isso é uma coisa maravilhosa, as pessoas têm que acessar a energia de todo. Ai, Quaresma, tão bom te ter aqui. Ah, sim, fala pra mim aqui sobre o número 7, né? Porque assim, na bruxaria, na verdade o número 7, de onde é que vem essa energia desse número 7 que todo mundo fala? Olha, o número 7, ele é um número místico. Isso. Ele representa os dois mundos, esse mundo e o mundo paralelo. Mas qual que é a energia do número 7, espiritual. Especificamente? Ah, totalmente espiritual. Espiritual. Totalmente. Justo. Por isso que ela dá essas diferenças. Tem pessoas que muitas vezes, quando tem a vibração do número 7 no nome, quando nós somamos, são aquelas pessoas que têm facilidade de sentir presenças de pessoa ao seu lado, têm facilidade de prever coisas que possam acontecer. Isso está dentro da personalidade. Isso. É o que acontece muitas vezes em muitas famílias, que o povo tem mania de dizer assim, às vezes, quando fala as coisas, acontece. Então, a vovó, às vezes o povo tem mania de dizer assim, a vovó tem uma língua, quando fala a coisa acontece. Falou, acabou. Né? Pois é, justamente é isso, porque é a condição da pessoa que ela é assistida pelos dois lados, esse mundo e o mundo paralelo. E ela tem essa facilidade de desenvolver. E tem muitos que, quando dá 7 e 7, são pessoas que são difíceis de ser compreendidas. Entendi. Porque como enxergam um mundo mais diferente, então essas pessoas muitas vezes são ignoradas pelos familiares. Muito louco isso. Ô, Quaresma, sabe o que eu quero te perguntar aqui? Sim. Marcelo Quaresma? Uai, você pira que eu esqueci? Não! Isso... Não? Ai, meu Deus, eu esqueci o que eu ia te perguntar. Ai... Ah, sim, lembrei. O que a... Eu lembrei. Não li, não, eu lembrei. O que acontece? Como que a religião... Eu vou falar da religião de novo, porque eu sei que as pessoas que têm o preconceito é realmente pela falta de conhecimento. Então, assim, quando eu falo de religião e de numerologia, as religiões, o que elas pensam sobre a numerologia, já que foi uma coisa que a Igreja Católica guardou muito para si, entendeu? Aliás, vamos lembrar que toda vez que um Papa assume a posição, o que acontece? Eles mudam o nome. Pra quê? Procuram o melhor. Meu Deus do céu. Justamente. Por quê? Porque não vamos dizer que eles usam a numerologia. Ah, né? Eu acho Mas que usa demais. devem usar. Porque para com que as pessoas possam gravar e não esquecer. E o nome trazer essa E o nome trazer o desenvolvimento para a pessoa ter mais, acreditar e ter mais fé. Engraçado, tá sempre vinculado também com o número, né? É o nome justo. E o número. É por isso que toda vida que um padre vai assumir o papado, né, de ser papa, o que acontece? Eles mudam o nome. Todos eles mudam. Por quê? Porque eles fazem essa alteração justamente para que as pessoas possam gravar. Por quantos milhares de anos a Igreja Católica escondeu esse conhecimento? Meu Deus, será que os livros de numerologia foram queimados lá naquelas inquisições loucas? Porque se queimaram bibliotecas inteiras, Foi, né? no passado eles queimaram Queimaram Bíblias, tudo. Queimaram muita coisa. Porque, assim, desde o começo do mundo que surgiu o domínio, né? Domínio. Então, poder, conhecimento. Geralmente quem tem poder demais é quem tem conhecimento demais, né? Justo. Então, devido a essa condição de sempre dominar, foi com que eles esconderam muita coisa. Não só a Igreja Católica,
como outras que nós não podemos citar. Não, né? assim, ok. Mas enfim, quando se fala em religião e se fala em numerologia, as religiões ainda têm um certo receio com a numerologia porque elas querem deter esse poder? Ou você acha que não? Não, hoje já está mais esclarecido. É. Porque como eu tenho pastor que já consultou comigo, eu tive um padre que também já consultou comigo. Gente, o conhecimento ele é Só que libertador. a gente não podemos citar o nome, mas eles já tiveram conosco. Então, aqueles que têm a mente mais aberta, né, que enxergam um mundo diferente... por isso, vamos abrir a mente, entendeu? Só tem mente aberta quem adquire conhecimento, quem aceita ele. Pois o resto é por ignorância. Isso. Então, aí o que acontece? Eles estão conosco o tempo todo. Maravilha, isso é incrível. Eu acho que ciência e religião tem sim que andar junto. Porque uma, pode-se dizer, auxilia a outra, né? Sim, claro, porque é tudo... além de a numerologia trazer esse autoconhecimento, essa energia, a religião vem e traz a outra face. Justo. Né? Não tem por que estar em tanta discordância assim. Mas enfim, eu perguntei porque eu vejo que tem muitas pessoas de cunho assim que acham que isso aqui é até satânico. E tudo que foi desenvolvido e deixado para nós, né, foi desenvolvido através de Deus, né? Porque Sim. igual Pitágoras. Pitágoras, como é que ele um dia, igual quando ele criou os números, né? Que até tem uma coisa interessante aqui, quando a matemática, ela veio para o mundo, né? Ela veio assim. Gente, né? isso daqui então, é número que o Pitágoras foi lá e desenhou. Ele que desenvolveu os números. Justo. Foi lá e desenhou todos os números, depois deu forma para os números que nós conhecemos hoje. Então, tudo isso aqui é dom de Deus. Deus deu essa capacidade, essa condição para com que ele pudesse desenvolver. E, através disso aí, Deus também deu a condição para poder deixar essa matéria para nós, essa ciência. Falando em Deus, o que dizer do nome Eva? Eva. Minha pequena Eva. A Eva que foi expulsa do paraíso, que eu acho um absurdo, porque ela não fez nada demais. Eva, né? Eva, qual que é o de Eva? Olha, em falar em Eva, tem um detalhe aqui. Certo? A posição, né, do nome Eva é esse aqui. Mas para nós falarmos, nós vamos comprometer muitas Evas, né? Então, nós vamos fazer diferente. Vamos falar de Lilith, então? Porque, ao contrário, tem a Eva numa face e Lilith na outra. Lilith, a mulher que não é nada mais além do que ela quer diferente. ser. Tem alguém que chama Lilith? Não, Vocês conhecem alguém que chama Lilith? Você vê aí então só... pode ser Lilith. Viu? Você vê aí só o 3 e 6. 3 e 6 só. Legal, tá vendo? Por isso que Eva não devia ter sido expulsa. 3 e 6. Combinação benéfica, natureza harmoniosa, idealista, sincera, bondosa, pura, feliz e harmoniosa. Por que expulsaram a Eva do paraíso? Justamente. Isso é um absurdo! Por isso que nós não podemos, muitas vezes, avaliar e falar que agora a posição que é o 6, né? Essa junção aqui que deu um polo só, porque vamos comprometer. Sim, né? claro. Não, mas aí já é coisa mais profunda. Mas a gente já teve a noção da harmonia geral aqui, que é benéfica. Justamente, ela é benéfica. Então, olha que maravilha. Fizeram sacanagem com Eva. Fizeram, né? Coloca aí Lilith. Deixa eu ver como é que é Lilith. Aliás, Lilith é uma figura mitológica extremamente forte, entendeu? Lilith. Então aqui seria 3, 3, 3. Tem um H lá no final. Não, o H, ele é zero. É zero? O H é zero. Ai, que horror. O H é zero, fazer uma observação aqui. O H é zero no estudo da ciência numerológica que eu faço. Tá. Que é a cabalística? Não. A minha, ela vem do alfabeto aramaico. Nossa, que o primeiro é a língua alfabeto de do Deus. mundo. Ele vem aqui. Então, o estudo que eu faço na numerologia é esse. Raiz. Isso. Esse é o raiz, não é o Então, Nutella. o que acontece? Acontece que é como eu falei no começo. Ela foi interpretada de várias formas. Então, como ela foi, ela tem algumas têm um conhecimento diferente e dá uma certa diferença de uma para outra.
Ótimo. Né? Se o nome for Questão, benéfico, o nome da minha filha vai chamar Lilith. Questão da letra, Lilith. né? Certo. Ai. O nome Lilith, ele é 3 e 1. Deve ser uma coisa assim, agressiva para a vida. Não, ele é 3 e 1. Essa vibração é boa porque faz com que a pessoa, ela... seja livre. Independente. Não é? Tô dizendo! E ao mesmo tempo... Ousada. Não tanto. Não? Mas não assim... precisa. Mas assim, mais calma, né? Isso que é importante. Que é 1 e 3 aqui, ó. 1 e 3. 1 e 3. Combinação harmoniosa, altivez, liberalidade, honestidade, magnanimidade, ambição, êxito social e favores superiores, tendência à ostentação. Quer dizer, é uma pessoa é uma pessoa que onde ela chega, ela tem facilidade de dominar tudo que ela quer. Por quê? Porque devido a ela ser uma vibração, minha filha vai ser uma vibração do 3, não, mas aí não é só isso, porque tem que juntar o sobrenome não, do mas pai vai e ser da mãe. só Lilith, só Lilith. Quem é você? Lilith. Nome e sobrenome, Lilith. Para você ver como ela tem a vibração do 3, aí nesse outro livro aqui de numerologia, só esse pedacinho. Qual? Entendo? Esse aqui, o número 3. O número 3 na individualidade é um dos melhores característicos. Isto. A não ser que a personalidade lhe seja muito adversa e lhe impeça manifestar suas qualidades. As pessoas têm qualidades filosóficas e morais altamente desenvolvidas e procuram sempre agir para o bem geral. Isso. No ambiente em que estiver. No ambiente em que estiver, exercerá grande influência para o bem, procurando consolar e alegrar a vida daqueles que são menos felizes. Isso. É por isso continuando, tendo um ideal elevado elevado de vida, sua irradiação se estenderá muito através das diversas camadas sociais. Então, aquilo que eu falei no começo, a pessoa 3, onde ela chega, ela domina o que ela Não sejamos Eva, sejamos Lilith. Então, não fala assim, porque aí você... Não, mas eu tô falando aí... gente, é coisa minha. Pelo amor de Deus. Ai, Quaresma. Que maravilha sobre a energia. Marcelo Quaresma, então me fala, todo nome de anjo é sensacional, é bom? Olha, porque é nome de anjo, né? As pessoas até têm mania de colocar nome de anjo, nome de, assim, nos filhos. Né? Como uma coisa também que, não vou dizer, não vamos comparar essa parte aqui que eu vou dizer, mas eu vou lhe responder a pergunta dos anjos. Os anjos, se você for olhar... for fazer o estudo dele, né, do que ele foi do passado até hoje, então ele passou muita coisa para ele chegar a evoluir, né? Então eu mesmo não aconselho a botar nome em filhos nome de anjo, homenagem a algum anjo, não aconselho. E também nem do pai. Às vezes o pessoal tem mania de dizer assim, colocar o nome fulano tal, neto ou filho. Mas o que não carrega a energia lá do passado, mas se você duas vezes a energia do passado... Pode carregar isso aí. Também tem outro detalhe. Você vai ter duas pessoas quase com a mesma personalidade dentro de casa. Como é que vai viver eles? Vão entrar em choque. Personalidade muito boa, outra é ruim, Pois vão entrar em choque, porque eles pensam quase a mesma forma. Então, onde vai dar uma certa diferença? Né? Aí, mais tarde, eles estão entrando em atritos, porque provoca uma incompatibilidade de gênio. Ótimo. Agora, sabe o que é interessante? Esse ano que nós estamos passando de 2020, tem pegado assim, foi uma coisa assim, grupal, né? Sobre todos, né? Todo mundo nesse ano de 2020 sofreu, tá sofrendo, esperando que o ano acabe. Aliás, pode acabar. Qual que é a vibração do ano de 2020? Primeiro, para com que vocês possam entender o que estamos vivendo e o que está acontecendo, vamos fazer uma retrospectiva, certo? De alguns anos atrás. Quando nós fomos entrar o ano que estávamos passando do ano 1000, que fomos chegar no ano 1999, que nós fomos vibrar o ano 2000, então o que acontece? Acontece da seguinte maneira, que na própria numerologia... Aí fez assim, ó. Na própria numerologia, no livro está escrito aqui, que até nesse período, quando foi entrar o ano 2000, quantas empresas fecharam no mundo que tinham um nome, né? As empresas
e ao mesmo tempo podemos citar o nome de uma que ela saiu, a Incol, ela dominou para todo lado, construiu no Brasil e fora do Brasil, e ela fechou. Por quê? Porque não fez uma alteração no seu nome. Questão de milênio aí. Isso. Aí já é questão de milênio. No próprio estudo da numerologia, aqui nós podemos ver uma parte, aí eu vou interpretar ela para você. Quer ver? Esse pedacinho daqui até essa setinha. Quer ver? Lê aí. O número 2 é o símbolo da diplomacia. É um número par que representa o equilíbrio instável que se manifesta em constante flutuação e mudança. É o número da antítese, indica uma natureza variável, é o número das oposições e da divisão. Representa o dia e a noite, o positivo, o negativo, o calor e o frio, o bem e o mal. Pois é, então vamos lá, vamos ver. Então, quando entrou o ano 2000, todos nós, quem acompanhou sabe disso. Quantas empresas fecharam no mundo? Aí surgiu, que nós não vamos quase lembrar, porque já passou, o que já passou muitas vezes nós esquecemos. Mas veio vendaval, furacão, terremoto, tsunami, a Segunda Guerra, quase a Terceira Guerra Mundial, ia surgindo, né? Ficaram tudo inflamado para o lado do Oriente Médio, por ali assim. Então, por quê? Porque era uma vibração negativa. Aí nós fomos entrar no ciclo 22. O que é o ciclo 22? 2020. Mas vamos voltar mais um pouquinho no ano passado. O ano passado era 2019. Pelas contas seria 9 mais 1, 10, com mais 2, 12, que dá 3. Seria o número da Santíssima Trindade. Ano passado foi sensacional, então. Pois é, era para ter sido. Mas porque muitas pessoas entraram em dificuldade, começaram a entrar no ano passado. Porque nós estávamos já vibrando o ciclo 22. Aí vai vir, já vou explicar o ciclo 22, 2020, 2021 e 2022 por diante. Mas vamos chegar aqui para com que você possa observar um detalhe sobre a influência do 22. O 2020, quer dizer, 2 mais 2 são 4. E o número 4, na influência na vida das pessoas, está assim. Significado e correspondência do número 4. Espera aí que eu vou virar aqui para você ler esse pedacinho, daqui para cá. É onde tem essa setinha e a outra. As pessoas que estão sob a influência do número 4, muitas vezes estão sujeitas à pobreza e ao insucesso, não por falta de capacidade, mas porque possuem outras ambições que não as de ganhar e acumular dinheiro. Isso provém de um erro de apreciação dos valores da vida, ou incapacidade de manter-se em situações a que chegaram pelo esforço e o mérito. Justo. Então vamos lá. Sendo de natureza muito independente, desprezam as convencionalidades e tradições, o qual dificulta seu êxito na vida. Então vamos lá. Então vamos analisar agora e observar, certo? Se não tivesse acontecido esse ser que veio para o nosso meio invisível, que é o Covid, então era um ano que o desenvolvimento ia ser lento para as pessoas. Aí veio essa parte para com que pudesse bloquear mais. Então, quantas empresas estão fechando, quantas empresas já fecharam, né? Justamente por causa disso. E nós estamos agora caminhando para o ciclo do 5, né? Mais positivo, pelo amor de Deus. Ele desenvolve, mas ele é instável, ele vai ser benéfico para algumas pessoas. As pessoas 3, elas já vão começar a ter o desenvolvimento, e outras pessoas muito pouco. Aí você me pergunta, qual a pessoa 3? Quando nós fazemos o cálculo matemático do nome, né? Que ali dá a posição do 3. Então, essas pessoas elas vão ter mais um desenvolvimento. E as outras, as engrenagens ainda vão funcionar devagar. Sim. Por causa que é o ciclo. Isso vai até 2030. É muito tempo. Para você ver, já teve pessoas que já passou na vida. Muitas pessoas sabem disso. Temos que passar 1 ano sem quase arrumar nada, outros 2 anos, outro 3 anos, tem pessoas que passam 4, até 5 anos sem arrumar quase nada na vida. Por quê? Porque leva currículo, faz coisa, mas a influência do nome é negativa. E com o ciclo, que é a entrada do milênio, e às vezes o ciclo de transformações, né? Então, dos anos, faz com que a pessoa bloqueie. Então, se nós não fizermos uma correção, às vezes nominal, ela não consegue atingir o que ela precisa. Por isso que a numerologia,
ela é justamente para mostrar para as pessoas que não existe nada errado. O que existe são coisas fora de harmonia. Se está em harmonia, tem um desenvolvimento. Se não está em harmonia, tá então tudo errado, a pessoa luta e ela sabe que lá na frente, ela até se pergunta, por que eu não consigo atingir esse objetivo? Mas vamos ver o que está, muitas vezes, bloqueando o que ela precisa atingir, né? A numerologia é uma coisa tão assim maravilhosa, que eu sou apaixonada. Porque é só manipulação mesmo de energia pro bem, para o bem, entendeu? Para agregar a nossa vida, para agregar a vida dos nossos filhos. E de todo mundo, na verdade, né? Aliás, vocês tinham umas perguntas para fazer aí? Pois é. Qual era a sua pergunta? Então Ai. Você sabe qual que é a questão? Por exemplo, casou. Sim. Foi o de casar? Ah, não, o nome de duas pessoas. Isso. Duas pessoas, o casal, presta atenção, foca nessa agora. Um casal, meu nome é Jéssica, eu tô me relacionando com uma pessoa que chama Paulo. Aí eu falo, meu Deus, eu vou casar, só que a energia do nome não bate. Como é que faz? Porque já que eu quero que bata, eu quero ficar com aquela pessoa e a energia não bate, eu faço o quê? Bom, então... Foge. Bom, nós fazemos assim. Aconselhamos já... Aliás, eu até gostaria que fosse dado até um exemplo para clarear mais mesmo. Claro que você não vai falar o nome, mas algum exemplo do seu consultório, que eu sei que você já atendeu milhares de pessoas. Sim. Aí ele não atende só no Brasil, não, viu? Ele atende de mundo afora. O Quaresma, essa figura aqui que está passando conhecimento para vocês, é uma figura de responsa. Acontece da seguinte maneira. Já atendemos rapazes e moças que falavam e falam, eu quero essa pessoa. Como é que eu faço? Então, eu aconselho muitas vezes a nos levar no consultório. Porque quando ela está conosco, nós fazemos a consulta e explicamos para a pessoa, porque quem nos procura vai atrás de felicidade, de corrigir o que está atrapalhando. E a própria percepção da energia que o outro tem ajuda até nessa comunicação, né? Justo. Então, quando ela chega, né? Vamos supor, a pessoa chega e fala, olha, tem um nome desse rapaz, mas eu gosto dele. E como é que eu faço? Então, dependendo da condição, da vibração do nome dela com a dele... Você falou larga ou não? Isso. Aí eu mostro para ela. Eu mostro e falo, olha, lá na frente, essa pessoa vai dar uma diferença. Como já houve casos que... Pessoas que já são casadas hoje, às vezes falam, como fulano mudou, como fulana mudou, né? Então, porque depois que casam, é que as pessoas começam a mostrar como é a sua maneira de agir, né? Então, é onde elas se transformam, as pessoas. Então, é onde às vezes chegam até algumas terem decepções, né? Com a pessoa que escolheu. Então, onde nós entramos com a numerologia, para mostrar para as pessoas como faz para corrigir, né? Aí eu bato naquela... trazer o conhecimento. Naquela... Use quem quiser. Naquela parte que nós falamos, que é a personalidade, a forma como pensa, como age e como as pessoas nos veem. Porque quando a pessoa tem o conhecimento dos seus hábitos e atos, ela tem mais facilidade de corrigir para ser feliz. Quando ela não tem o conhecimento, então muitas vezes ela age inconsciente, porque ela acha que está certo, porque foi a maneira que ela foi desenvolvida desde quando ela nasceu, porque muitas coisas nós herdamos dos nossos administradores. Quem são os nossos administradores? São os nossos pais. Papai, isso, porque a criança, quando ela chega nesse plano espiritual, é como se fosse um computador quando você compra. Você compra ele, você vai programar ele para ele funcionar como você quer. Sim. A criança, quando ela chega, ela vai receber a programação dos pais. Ainda culturação, então, se ela já coloca um nome negativo, e se ela muitas vezes programa a criança negativa, ela vai dar uma transformação lá na frente. Ótimo. Né? Porque tudo é a condição de você colocar
em evidência aquilo que você está mostrando. Então, como na própria numerologia, como já havíamos falado lá atrás, que ela tem aquela parte que explica que nós somos o que pensamos e nos realizamos o pensamento que mais tempo seguramos em nossa mente. Por quê? Porque quando pensamos, criamos, e quando falamos, materializamos um pensamento positivo ou negativo. Isso é tão lindo, vocês acham isso lindo? Então, é justamente isso. Então, se a pessoa, muitas vezes, ela acredita que ela é capaz, ela realiza. As dificuldades da vida são causadas por consequências de hábitos e atos. Não existe nada difícil no mundo. Não. Tudo é fácil. Se você virar e falar assim, eu vou pilotar um avião, você nunca pilotou, mas você vira e fala, eu vou tentar, eu acredito, você consegue, porque todos nós temos a capacidade para fazer tudo aquilo que nós queremos. Então, meus amores, é o seguinte, se você quer sua vida mais próspera, sua vida mais harmoniosa, se você quer adquirir autoconhecimento, presta atenção, Marcelo Quaresma já está aí, não só com ele, mas existem, se você não mora em Goiânia, em outro lugar, aliás, você faz até o mundo inteiro, né? Faz sim, pode ligar, mandar e-mail, vem mudar a sua vida. Eu trouxe ele mesmo assim, aliás, vou continuar trazendo sempre mais coisas, porque eu conheço tantas pessoas maravilhosas, a vida me deu a oportunidade de passar por tantos lugares assim, e eu me autoconhecer, e eu vejo tanto que isso tem valor, né? Então é por isso que essa pessoa incrível está aqui, que eu quero compartilhar com todos vocês, porque conhecimento tem que ser compartilhado, né? Tem que compartilhar e desmistificar, né? Porque as pessoas têm essa ignorância, esse preconceito vinculado a essa ignorância de total desconhecimento. Crença ou ciência? Ciência, meu povo, é ciência. Justo. Marcelo Quaresma, como é que te acha? Bom, pode deixar seu telefone, o nosso telefone é 062, né? Então, 992958917. Pode entrar em contato, e tem o 3284-2141, também 062, né? E assim, e agendar, né, meu bem? Porque quando eu fui marcar com ele, eu tive que esperar mais de 20 dias por uma consulta com ele, tá? Tá bom? Tem gente aí adquirindo conhecimento e subindo na vida. Sem ignorância, sem preconceito. Isto. Maravilhoso. Estamos aqui para muito prazer orientar ter você a humanidade aqui sobre esse conhecimento, essa ciência. Que todos tenham conhecimento do nome, numerologia. Mas não sabe como ela funciona, né? Agora vão saber. Agora vão entender melhor. E vão adquirir isso para a vida delas. Aliás, os meninos aqui já vão adquirir todos, viu? Muito obrigada, você é maravilhoso. Obrigado. E estamos sempre à disposição. Qualquer coisa estaremos aqui. E vocês podem aguardar mais temas aí, que nós estamos buscando, igual eu falei, essas pessoas que eu conheço, eu vou trazer assim para o pulmão de vocês ficarem maior, assim, para caber mais ar, para respirar mais profundamente.